Olá, pessoal! Está aqui conosco hoje a Simone Veloso. Ela é radialista, pós-graduada em psicologia positiva, terapeuta holística, hipnoterapeuta, programadora neurolinguística e sobrevivente de 4 relacionamentos com narcisistas perversos. Ela também é idealizadora do canal do YouTube Narciso, Seu Espelho Quebrou e tem a página do Instagram e o site com o mesmo nome. Bom, falaremos sobre os tipos de narcisistas e suas principais estratégias de manipulação. E esse assunto promete e vai render, hein? Fica conosco até o final. Gratidão, Simone, por ter aceito o nosso convite, de estar aqui compartilhando seu conhecimento conosco. E fala um pouco sobre você, como surgiu a ideia do canal e como é ser sobrevivente de 4 relacionamentos abusivos com narcisista perverso. Bom, primeiro eu preciso fazer um parênteses aqui, eu não sei nem se é um parênteses, mas uma abertura falando da importância desse momento. Eu acho que a gente está numa etapa muito feliz de transformação, onde as pessoas que passam por esse tipo de violência começam a ter voz, né? É muito difícil quem passa por isso conseguir externar toda a dor, porque é tão complexo, é tão dolorido e é tão sutil, né? É difícil até para quem passa, então imagina a gente conseguir falar de uma forma que quem não viveu entenda, né? É muito complicado. Então, de repente, a gente está aqui com várias pessoas que lidam com isso, que se dispõem a estudar isso, que estão engatinhando, está todo mundo engatinhando nesse processo, mas, de repente, isso não é mais uma dor solitária, não é mais uma vergonha, é uma que qualquer pessoa pode cair. Eu acredito que isso deveria ser ensinado nas escolas, né? Se as crianças tivessem acesso à informação desde sempre, a gente teria uma juventude e uma sociedade adulta muito mais consciente e com menos propensão a cair e viver esse tipo de abuso. Infelizmente, isso ainda não é uma realidade. Eu espero que a gente possa mudar esse conceito, a gente possa mudar leis, a gente possa fazer a diferença. Então, eu quero e preciso te parabenizar por essa iniciativa, porque a gente começa a mudar esse cenário. Porque mais importante, quando as vítimas começam a procurar entender sobre esse tipo de violência, isso ainda acontece de um jeito muito particular, muito pequenininho, né? A pessoa vai e muitas vezes ela não se inscreve no canal porque ela não pode, porque ela tem vergonha, porque ela é perseguida, porque ela é difamada. Então, quanto mais a gente falar sobre isso, quanto mais a gente tiver páginas e tiver gente, e a gente tiver coisas que tomarem um corpo, tomarem uma voz, tiverem ação, a gente começa a mudar esse cenário e a gente começa a fazer barulho e a gente deixa de ser vítima e a gente passa a ser sobrevivente, que é o que todo mundo deseja. Então, parabéns pela iniciativa. Obrigada. Eu passei por 4 relacionamentos desse tipo, infelizmente. Não é uma bandeira que eu gosto, mas é uma bandeira, né? Acaba sendo. Eu acredito que talvez seja a grande curiosidade, as pessoas perguntam bastante isso, mas eu não torno isso relevante. A gente fica patinando muito nessa dor, né? O que aconteceu, o que deixou de acontecer, qual foi a motivação. Eu acredito que isso não faça a gente caminhar. O último foi um canal do YouTube e, inclusive, eu sempre falo que, cara, salvou a minha vida. Um dia, fazendo uma busca, eu caí nesse canal. É um canal da Sofia, eu sempre vou falar desse canal. Eu não sei se existe mais, mas a Sofia, um dia, ela falou e ela descrevia absolutamente tudo que eu tinha vivido. Eu falava, quem é esta mulher portuguesa maluca que está falando da minha vida? E ela parecia que ela tinha vivido tudo começou a fazer sentido. Então, a minha motivação também de repente, fazer um canal, claro que depois de estudar, depois e durante, porque eu acho que é um processo que ele é evolutivo e constante, a gente tem o ser humano sempre vai estar aprendendo, a gente nunca pode ter a prepotência de, eu já sei, a gente não sabe nada, a gente está engatinhando, a gente está falando de mente, a gente está falando de um universo particular, onde vítima e abusador se unem de uma forma tão misteriosa, né? Então, a gente sempre vai estar aprendendo. E a gente sempre vai estar aprendendo
dentro da coisa fantástica que é a vida, né? Dentro dessas buscas, eu achei que ter voz, né, quanto mais eu falasse sobre isso, era um jeito de, primeiro, eu entender, eu tornar as coisas, putz, então eu não tô louca, eu não sou ex-louca, quer dizer, eu sou ex-louca, mas todos somos, mas tornava a coisa palpável, concreta, com mais gente vivendo essa dor. Quando você ajuda, você é ajudado, né? E quando você e a coisa foi se transformando, então a ideia do canal ela veio com isso, da página, enfim, a ideia é a partir daí. E eu acho que a gente tem feito um bom trabalho, pelo menos é o que eu espero. Eu vejo pessoas se recuperando, caminhando, assistindo não só os meus vídeos, mas de outros tão bons, melhores do que o meu. Estamos caminhando. Sim, Simone, você ajuda muitas pessoas. Quando nós fazemos esse tipo de trabalho, a gente não tem a dimensão exata de quantas pessoas nós atingimos positivamente. E isso é muito legal, porque por mais que o narcisismo esteja sendo mais falado atualmente, acho que há algum tempo não tinha tantos canais falando sobre isso, e hoje está vindo assim com mais força. É muito importante ter canais como o seu, que transmite esse conhecimento, essa informação. Então, Simone, quais são os tipos e níveis de narcisistas, né? E quais são eles, né? Porque são tantos, as pessoas têm tantas dúvidas a respeito disso, né? Narcisista oculto, perverso, maligno. Então, nos fala um pouco mais sobre os tipos e níveis de narcisistas e quais são eles. Vamos começar primeiro entendendo o seguinte, que num nível de narcisismo, todo mundo tem. É normal, é até saudável tenha um pouco disso, ou seja, uma parte sua que se preserve, que olhe para si. Então, a gente imagina o seguinte, que é como se fosse uma escala, né, que vai ficando grande, 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 até um ponto que se distancia de uma estrutura saudável e que começa a se desligar do mundo, e se desligando do mundo, ficando cada vez mais centrado em si mesmo, com características de malignidade, de toxicidade, tratando o mundo com menos valia, né? Então, num nível pequeno, todo mundo tem em algum momento da vida, em algum aspecto, todo mundo tem algum nível. E dependendo de que estágio, de que fase você está vivendo a sua vida, alguma característica ela pode ser mais incentivada. Hoje em dia, com as redes sociais, o narcisismo ele acaba sendo, inclusive, incentivado. Então, quando você vê, você tem uma postura mais narcísica. Agora, o transtorno de personalidade narcisista, aí a gente já está falando de uma coisa completamente conectada do outro. Eu tenho uma pessoa, eu vejo uma que ela é focada totalmente em si mesma e o outro não importa, essa pessoa ela é um trator, ela é totalmente focada em si, então as questões narcísicas, o foco em si mesmo, ele é tão avassalador e profundo que o outro praticamente não existe. Então, a gente pode imaginar como se fosse realmente uma escala. E nessa escala, quanto mais distanciado do outro e mais próximo de si, em intensidade, isso também acaba fazendo com que a gente perceba aí elementos de maldade, se a gente pode colocar assim, né? Então, as dinâmicas acabam sendo muito cruéis. Conviver com um narcisista, quando a gente fala de uma pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, é uma experiência avassaladora. É diferente de conviver com uma pessoa que tem traços narcisistas e que, num determinado momento, aquilo está mais aflorado. A pessoa, nossa, está muito inflada. É diferente. Essa pessoa, ela pode, naquele momento, ela está muito inflada, mas ela pode baixar um pouco a bola, ela pode entender as razões dela estar naquele momento daquele jeito, ela não agride o outro com aquilo, ela não estraga a vida do outro, ela não manipula o outro para aquilo. Ela só está inflada. Mas quando a gente fala numa pessoa com o transtorno de personalidade narcisista, não, porque essa pessoa, para se manter nesta posição, onde ela tem realmente esse senso de grandiosidade, ela tem, e ela se mantém ali através do outro, através do sofrimento. Aí a gente está falando de uma dinâmica terrível. Então, falando de níveis, né, seria isso, seria essa coisa escalonada, e a gente chegou num ponto que, cara, se você chegou num ponto que você está convivendo com uma pessoa que tem o transtorno, então não é para conviver, desculpa, mas tem que se distanciar para o seu bem, para que você consiga ter a sua sanidade, para que você consiga se preservar, você precisa se distanciar, porque essa pessoa, ela vai precisar do suprimento, ela vai precisar de um meio de obtenção e de manutenção disso, e para isso ela vai fazer estratégias, ela vai ter estratégias e jogos emocionais que são terríveis, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais para frente de como que ela usa as pessoas nesse jogo de manipulação, mas ela precisa, é um meio de obtenção de suprimento, mas que acabam tornando a vida de todo mundo
terrível. E falando dos tipos, para a gente simplificar, tem teoria de tudo quanto é tipo, tá? Tem teorias que vão falar de 5 tipos, tem teorias que falam de 19, tem teoria de tudo quanto é tipo, mas vamos tentar aqui de uma maneira bem simples para a gente primeiro tentar equacionar do que a gente está falando. Quando uma pessoa se depara com alguém que tem o transtorno de personalidade narcisista, ou pelo menos que ela fala assim, eu acho que eu fui vítima de um narcisista, normalmente ela está falando do narcisista oculto. Por quê? Porque quando ela se percebe vítima, ela já está detonada. Normalmente é o tipo de narcisista que vai causar mais estrago. Por que fala oculto? Justamente porque é aquela pessoa que você não pesca logo de cara, você não vai entender com quem você está lidando. Essa pessoa, ela é dissimulada. Essa pessoa, ela é o lobo na pele cordeiro, é a pessoa que vai se mostrar muito legal, muito bacana, muito amorosa, vai fazer todas as suas vontades, vai se vitimizar muito e você vai ter a sensação que você encontrou uma pessoa legal. Mas por trás disso, você está falando com uma pessoa totalmente focada nela, que criou também esse personagem, né, essa máscara de vítima, que vai fazer de tudo para que você se sinta culpado, para que você se sinta responsável, para que você fique orbitando em torno dessa pessoa. Então, quando você vê, a sua vida parou, você está sendo drenado por esse narcisista. Então, normalmente, quem procura ajuda mesmo em páginas e acaba falando assim, eu acho que eu fui vítima, normalmente é a vítima de narcisistas ocultos, que são essas pessoas que são dissimuladas, todo mundo olha, ninguém diz, é difícil você explicar o abuso, é muito difícil, está no olhar, está na sutileza, naquele mal-estar que você não consegue explicar, ele te isola, enfim, a gente vai aprofundar um pouquinho mais, mas realmente, por que é oculto? Não estava ali, não estava na sua frente, não dava para saber, não dava para detectar, não é claro. E, por outro lado, a gente tem aquele que é aberto. A gente tem aquela pessoa que, de cara, você fala, cara, é um pavão. Chega e é aquela pessoa que brilha. O oculto, ele acredita que ele deveria brilhar, mas ele não brilha porque o mundo está fazendo alguma coisa que não deixa ele brilhar. O grandioso, o aberto, ele brilha bastante. Quando ele brilha, ele causa nas pessoas essa sensação de uau, queria brilhar que nem ele. E ele puxa multidões, ele mostra a que veio. É mais fácil de detectar, mas pode ser confundido como pessoa carismática. Aí que tá. Não quer dizer que ele não seja nocivo. Ele é nocivo. Ele também é do mal, porque ele confunde com essa pessoa de, cara, ele é muito legal. Uau, ele é um grande líder. Então se confunde liderança, confunde essa coisa carismática. Não significa que ele não possa fazer mal. Ele pode fazer muito mal, mas ele tem essa coisa que ele já chega chegando, ele já chega tomando espaço dele, ele já vai para o topo da cadeia. E o outro não, o outro ele fica lá embaixo e ele culpa o universo, o planeta Terra e todo o sistema solar por não conseguir brilhar, porque o mundo faz alguma coisa e ele se coloca na posição de vítima. E aí, desmembrando a partir disso, a gente tem as características que envolvem e a gente poderia falar assim, você vai ter aquele que pratica o bullying, você vai ter aquele que vai atuar nas igrejas, você vai ter aquele que faz a chantagem. A gente começa a ramificar a partir dessas estruturas. De uma que eu não entendo e que me deixa confusa, e da outra que, mas ele era tão legal, ele estava brilhando tanto, ele não era legal. A partir dessas estruturas, a gente começa a ver cerebral, e a gente pode encontrar eles dentro desses dois universos. Você exemplificou muito bem o oculto e o grandioso, mas a partir desses dois tem uma ramificação. O fato dele ser oculto ou grandioso, aí ele vai poder atuar em qualquer setor. Por exemplo, um narcisista que é sedutor, que seria uma dessas ramificações. Ele pode ser sedutor e ser oculto. Ele pode usar toda a sensualidade, conquistar as pessoas através disso, e pode ser um narcisista oculto. E pode também ser um narcisista grandioso. Então, através dessas estruturas, a gente pode desmembrar. Ele pode ser um narcisista que pratica bullying, que pega e constrange pessoas, que diminui pessoas, que gosta de fazer isso e que faz, que puxa, né, os macacos voadores para fazer isso junto com ele. Necessariamente ele vai ser o cara quietinho e que ninguém diz que ele fez, ou ele vai ser o que está no topo? Pode ser qualquer um dos dois. A gente vai encontrar o cerebral que sabe tudo, o intelectual, ele é melhor do que todo mundo, tudo que ele fala é melhor do que todo mundo, ninguém sabe mais do que ele. Mas a gente pode também pensar que ele poderia
poderia ter essas características dentro de uma coisa mais oculta e acreditar que o mundo não dá vazão à sua genialidade, ou ele pode ser um grande líder que acredita que com as suas brilhantes ideias ele conquista o planeta Terra. E aí a gente vai vendo que essas estruturas, elas meio que se confundem. Quando as vítimas relatam os abusos que elas viveram, é muito interessante. Elas vão contando, né? E até uma necessidade das vítimas irem contando as suas histórias. Parece que isso vai tornando menos doloroso. Quando sai gente, parece que sai metade do caminhão. Desabafando, né? Quando você vai percebendo e você vai tentando, né, entender a lógica disso, você percebe que essas coisas se fundem. Claro que uma característica, fala assim, ele era culto, às vezes, talvez até flutue um pouco. São características que elas são mais nítidas, né? A gente tem uma outra que estava ali por trás. Não, ele achava que ele sabia tudo, mas ele também seduzia. As características, elas são flutuantes, elas não são fixas. A gente tem que pensar que dentro do universo da mente, todo mundo tem tudo, tem todas as características que elas podem flutuar, elas podem estar em maior ou menor grau. Isso meio que flutua, mas claro que uma pessoa ela vai ter algumas características que são mais exacerbadas ali. Eu acho que não existe muito de assim. Talvez, e naquele momento, aquilo mais aflorado, porque eu acredito também no ser humano como processo de... Tem também o estímulo externo, a gente tem que entender o contexto. Eu acho que isso também é muito importante. O narcisista tem um padrão, mas agem de maneiras distintas, por conta exatamente dessas diferenças de tipos, de níveis. Como eles veem a si mesmo? Você falou da diferença entre o oculto e o grandioso. A diferença também do oculto e o grandioso, como eles se veem, ou todos os narcisistas se veem da mesma forma, e como eles também veem os outros? O narcisista oculto e o narcisista grandioso, quando a gente fala, né, de uma que tem o transtorno de personalidade narcisista, a gente tem os itens ali escritos no DSM-5 que caracterizam esse transtorno. E aí você vai ver o senso de grandiosidade, tem todas as características que definem. Então, quando a gente pensa como que eles se veem, a gente pensa nessas estruturas. Inveja, por exemplo, que aparece no oculto, seria mais os outros tendo inveja dele ou ele tendo inveja dos outros? Porque pode ser uma coisa, caminho indo e caminho vindo. E no grandioso? Talvez a propensão, talvez, é um grande talvez, porque a gente fica tentando mapear um comportamento e um pensamento. Mas talvez ele veja como se o mundo tivesse mais inveja dele. O oculto, ele veja ele tendo mais inveja. A gente começa a perceber um pouco de diferença de intensidade e de caminhos de comportamentos e de pensamento. O narcisista, ele tem essa questão da grandiosidade, ele se vê diferente dos demais, o pensamento dele é como se ele por si só bastasse. Então, as pessoas, elas são servos, elas são coisas e não tem uma conexão. Os narcisistas não se conectam. Isso é comum para os narcisistas, essa falta de empatia, acreditar que as pessoas devem coisas para eles. Já que você quer minha presença, é natural que você faça alguma coisa por mim, é natural que você pague por isso, que você me sirva. Então, as características acabam sendo comuns, porque a gente está falando de um transtorno, mas eu acredito, e aí é um grande acredito, porque a gente está falando de um universo particular, a forma de lidar com isso, ela seja um pouco distinta. É como se o oculto, ele não consegue realizar a coisa, ele tem muita raiva, ele tá aqui no topo da cadeia, já o grandioso, ele tá aqui no topo da cadeia. Então, a forma de ver, eles têm os mesmos sentimentos, mas a forma de ver e de lidar com isso acaba sendo distinta. E como ele vê a vítima? Todos eles veem as vítimas como sendo grandes idiotas, somos todos meios de obtenção de suprimento, vamos colocar dessa forma. As vítimas são meios de, não existe uma conexão, eles não conseguem se conectar, são meios de obtenção de suprimento. Você é necessária para mim, para que eu consiga obter o suprimento que eu preciso. Mas a partir do momento que você não me oferece o suprimento necessário, eu troco, é uma peça que eu posso repor, se for de meu interesse repor, não é você que define isso. É essa relação, enquanto a vítima está querendo se conectar, enquanto a vítima está se conectando emocionalmente, não existe do outro lado essa capacidade ou essa vontade, não existe, existe um muro. Essa forma é bem distinta. O narcisista, ele vê a vítima como sendo um meio necessário, um meio de obtenção, um meio que coloca ele lá em cima, um meio de manutenção de ego, um meio de obtenção de suprimento. Eles objetificam, né, as pessoas. É sempre aquele jogo de ganhar algo. Sabemos que os narcisistas possuem
em muitas estratégias. Gostaria de saber quais são essas estratégias que são mais utilizadas pelos narcisistas. Uma coisa que você falou agora super importante, eles estão sempre atrás para conseguir as coisas que eles querem. E eu acredito que o grande X aí é que eles querem e quando eles têm, não satisfaz. E não satisfazendo, eles estão sempre em busca de e eles estão sempre descartando o que eles conquistaram. Eles não conseguem se satisfazer com o que eles têm. A estratégia de manipulação dentro deste âmbito de relacionamento, ela é justamente, e é aí que é o perigo, e é aí que as pessoas confundem atenção e amor, ou seja, eu estou sendo amado, eu estou sendo desejado numa intensidade muito grande, e elas confundem abuso com estou sendo amado. A estratégia é justamente essa, eu te dou demais, eu te puxo demais, eu roubo o seu tempo, eu te dou tudo o que você quer, eu te coloco aqui, eu te confundo, eu te puxo para mim, eu te isolo do mundo, eu te guardo, eu faço o que eu quero. A primeira coisa que uma pessoa tem que ter em mente, por mais que a gente queira viver um amor, todo mundo tem direito e merece viver um grande amor, mas o amor, ele é diferente da paixão. A paixão é aquela coisa que ela chega e a gente não controla, quando olha a gente já está com o coração acelerado, mas a gente precisa ter um pouco de cuidado, porque o narcisista ele é muito hábil em roubar o nosso tempo. Essa é uma estratégia muito clássica. O narcisista, ele vem, ele é como se ele te colocasse dentro de um saquinho Magipac e ele fala assim, agora eu vou controlar o seu tempo. Então, quando você percebe, você está sem tempo para tomar um banho decente, você está sem tempo para o trabalho, você começa a ficar totalmente focada nele ou nela. Os seus interesses, eles já não existem mais. E se você tenta manifestar qualquer coisa diferente, se você tenta falar, olha, eu preciso, eu quero fazer uma coisa diferente, então você não gosta de mim, então você não quer o meu amor. Essa estratégia, esse jogo sujo de manipulação, a primeira estratégia é roubar o tempo da pessoa, porque quando você joga o foco, você focaliza e você tira o tempo dela, você pega a atenção dela e ela não consegue olhar mais para o lado, ela não consegue mais discernir o que é certo e errado, ela começa já a ficar confusa. Esse isolamento, ele é proposital. E aí, dentro das estratégias, roubar o tempo e se mostrar muito perfeito. Então, eu faço o que você quer, o que você quer. É como se fosse um gênio da lâmpada. De repente, a gente esfregou a lâmpada, Aladim colocou ali pra gente uma pessoa que, na verdade, é uma projeção nossa. Eu te dou exatamente o que você quer, num tempo recorde, muito rápido, eu te isolo e sugo o teu tempo. Acho que essa é a principal estratégia, e a partir daí vem todo um ciclo de abuso, mas eu acho que essa é a principal. Quando a gente fala de vítima, a gente não está falando só sobre mulheres, a vítima pode ser tanto mulheres quanto homens. Claro que a quantidade de vítimas mulheres é muito maior. Vamos falar um pouco como que é as estratégias utilizadas exatamente na relação. Estamos aqui no bloco de relações afetivas. Então, quais são as estratégias que os narcisistas costumam utilizar dentro da relação abusiva, dentro do ciclo, para até manter a vítima dentro do ciclo abusivo? Isso é uma coisa importante. Estatisticamente, se fala, sim, num número maior de mulheres que são vítimas. Existe um fator genético que explicaria isso, e além disso também fatores culturais, né? A gente está falando de uma evolução da sociedade que hoje o homem começa a verbalizar os seus abusos. A mulher, ela tem mais espaço socialmente para verbalizar os seus abusos. Então, não importa se é uma dinâmica homem, mulher, com homem, não importa qual é a dinâmica, a gente está falando de um jogo de abuso mental muito sério, muito grave, e não importa em que tipo de estrutura isso seja feito. Falando do ciclo propriamente dito, é incrível como parece uma cartilha, mas ele acontece seguindo essas etapas, e essas etapas a gente tem que pensar que é como se ela pudesse ir e voltar a qualquer momento. Eu vou começar a falar pela ordem que normalmente ela acontece, mas a gente tem que pensar que, de repente, você está lá na frente, acontece alguma coisa, ele pode voltar ou com love bombing. Vou explicar por quê. A primeira é o love bombing. Love bombing, o que é? O bombardeio de amor, onde o narcisista ou a narcisista vai chegar e vai bombardear essa vítima com amor. Amor, amor, porque não é amor. Amor, atenção, tudo que essa pessoa quer. Ela vai acreditar realmente que ela encontrou uma pessoa maravilhosa, é a minha alma gêmea, até porque o narcisista ou a narcisista reforça isso. Eu nunca tive isso com ninguém, eu nunca senti isso por ninguém, você é minha alma gêmea.
e vem com esses discursos que a vítima ela fica encantada. Se a gente pensa que essa primeira etapa do relacionamento, a gente pode estar cometendo um erro aí, porque o narcisista, antes disso, ele normalmente observa a vítima. Então, eu colocaria aí um pontinho antes, que talvez a gente esteja antes do love bombing, a gente tenha o stalking, porque normalmente o narcisista vai escolher a vítima, não vai chegar do nada, vou tentar com essa pessoa, ele sabe onde ele está indo. E quando a gente pensa em stalking, a gente pensa nessa coisa estereotipada que a gente vê nos filmes de suspense, né? Aquela pessoa que está perseguindo e sempre uma vítima depois do relacionamento. Não, o stalking ele pode acontecer antes, na busca, na caça. Então a gente vai ver o stalking aparecendo agora, neste primeiro momento, onde o narcisista faz um levantamento, ele escolhe a sua vítima, ele define quem é a vítima que ele quer, se tem o que ele precisa de suprimento, de características que são importantes e manipuláveis, interessantes ali para ele, aí sim ele começa um love bombing. Junto com o love bombing, então, enquanto ele faz o love bombing, ela faz o love bombing, vem também o espelhamento. O espelhamento, projeção, é que projeção a gente fala mais quando a gente está falando das características dele mesmo, né? Quando tira de si e joga na outra pessoa. Poderia ser uma projeção tirando da própria vítima, mas vamos colocar primeiro o espelhamento. O espelhamento é como se fosse uma dança mesmo. Eu pego as características da própria pessoa e aí o narcisista projeta nele e a vítima tem a sensação de que ela encontrou uma pessoa perfeita, mas o que ela está vendo ali é uma projeção dela. E por isso que ela se apaixona, por isso que é muito fácil se apaixonar, porque tudo que ela quer, tudo que ela fala, tudo que ela sonha está ali. É como se fosse ela. Então a gente vê também o espelhamento acontecendo junto com o love bombing. Nessa estrutura, a gente não pode pensar em etapas muito marcadas. É justamente em ser uma coisa confusa que o narcisista consegue envolver a sua vítima. É justamente por conta da confusão e da capacidade que eles têm de manipulação. Falando em confusão, a gente vai ver também o gaslighting aparecendo, que é quando o narcisista confunde a sua vítima. E isso pode acontecer em qualquer momento do relacionamento. Pode ser desde o começo, então ele começa a plantar sementes para que o gaslighting seja frutífero. Lá atrás, no começo do relacionamento, ele já planta algumas coisas que depois, lá na frente, ele começa a brincar com essas informações para que a vítima comece a ficar confusa. Quando a gente pensa no narcisista, né, a gente estava falando das características, a mentira acaba aparecendo muito, mas o narcisista ele não mente o tempo todo, porque mentira só se sustenta quando eu tenho verdades intercaladas. Se eu chego para você mentindo o tempo todo, você olha e você fala, o que ela está falando? Mas se eu coloco uma verdade no meio, uma verdade no meio, uma verdade no meio, você vai ter a tendência a olhar e falar assim, não, ela fala a verdade. Quando o gaslighting é feito, tem algumas coisas que são verdades no meio, e aí eu entro com algumas, tiro um fundo dentro desse cenário, e isso pode ser feito no momento, inclusive dentro do love bombing, para que a vítima já comece a se perder e comece a ficar dependente. O gaslighting, ele vem tornando a vítima completamente dependente da figura do abusador, que se mostra uma figura bacana, digna de confiança. O gaslighting também pode aparecer em qualquer momento do relacionamento. O isolamento é outra parte do ciclo, acontece praticamente no começo, né? O narcisista vai isolando essa vítima, ele vai tirando essa vítima do contexto social, então ele começa, mas você nunca pensou, você nunca percebeu que a sua amiga não é tão sua amiga? Você nunca percebeu que ela tem inveja de você? Nossa, o seu amigo... Vai plantando coisinhas, né? Vai plantando coisas na cabeça dessa vítima. Então, quando você olha, a vítima, o que ela faz? Ela fica reclusa, ela sai do convívio social, ela se isola da família, ela perde o contato com todo mundo, ela sai das redes sociais, porque ela acredita, porque é uma pessoa que está fazendo bem para ela, está dando sensações maravilhosas para ela acredita em tudo aquilo que está sendo falado e ela começa a se isolar. Dentro também disso, olha quanta coisa, né? Dentro também disso a gente vê o tratamento de silêncio. Então, o tratamento de silêncio, ele vem quando a vítima, minimamente, ela já não faz alguma coisa que o abusador quer. Às vezes pode ser uma coisa mínima ou uma coisa grande, mas é quando ele pune
a vítima com o silêncio. É um não olhar, é um estar online e você manda mensagem e a sua é a única ignorada. E quem vê de fora fala assim, tá, mas você tá fazendo drama por isso? Por que não te respondeu? Mas é que é um conjunto de coisas. Essa Isso. vítima, ela já tá isolada do planeta, ela já tá confusa, ela já tá dentro de um contexto de manipulação, então isso dá uma sensação, fica sem ar, ela fica sem ar. Então, o tratamento de silêncio, ele vem sempre como uma punição para que a vítima fique na linha. Ela começa a pisar em ovos. E o tratamento de silêncio também, ele vem e vai o tempo inteiro. Pensando ainda dentro dessa coisa que vem e vai o tempo inteiro, Sim. o sexo é um instrumento muito forte de manipulação, que no começo ele aparece, normalmente ele aparece com uma forma muito, muito, muito intensa, a vítima fica completamente dependente daquilo, e depois ele é retirado da vítima, e ela fica numa posição de humilhação, de não entender o porquê, ela começa a se sentir mal, como se tivesse alguma coisa errada com ela, porque afinal de contas tinha e era bom, e agora não tem. Ela fica nesse movimento de não entender. O sexo também aparece como uma parte do ciclo e uma parte importante do ciclo, e que vai aparecer também depois lá na frente, quando a gente falar de descarte, ele volta a aparecer. A triangulação, extremamente importante, quando o narcisista coloca outros elementos, e isso também acontece desde sempre. Como tudo é tudo ao mesmo tempo agora, a triangulação, ela acontece o tempo todo. Claro que em alguns momentos de uma forma mais intensa, em outros momentos de um jeito sutil. O que é a triangulação? Quando eu coloco um outro elemento para que você se sinta insegura, e eu posso triangular desde com um ex, uma ex, eu posso valorizar o cachorro, eu posso ficar falando só do meu, eu não te dou atenção, eu faço você se sentir mal através de uma terceira ponta. Então, a triangulação também é natural dentro desse ciclo, e faz com que a pessoa se sinta muito mal, mas muito mal. E ela, sempre que ela questiona, quando a vítima questiona isso, ela é taxada de louca. Você não confia em mim, não dá para viver sem confiança, olha que absurdo você está falando. E, na verdade, essas sementes de insegurança são colocadas aí através da triangulação. A gente vai ter a desvalorização. A desvalorização, ela acontece dentro do ciclo, quando a vítima ainda está dentro do ciclo. Então, ela pode ainda estar morando na mesma casa. Antes ela estava num pedestal no love bombing e de repente ela não tem importância nenhuma. O que é acelerado, né? O que é potencializado com o tratamento de silêncio. Então, o que ela fala é idiotice, o que ela sente não tem valor, não interessa, em tudo que ela faz não é relevante. Então, essa desvalorização também gera um mal-estar muito profundo, e a vítima fica o tempo inteiro tentando se superar, tentando ser uma boa pessoa, tentando atingir metas para que ela consiga aquele amor de novo que ela nunca vai conseguir. E aí a gente chega no descarte. O descarte, ele não aparece só uma vez, infelizmente, porque o descarte, o que que é? Ele sempre vai acontecer num momento importante ou num momento que a vítima está muito fragilizada. A última coisa que poderia acontecer com ela é ela ser descartada, ou no momento que ela está esperando muito, que ela está muito feliz. E aí vem o descarte e desestabiliza ela, para que ela se perca. E quando vem o descarte, essa vítima, ela quebra. A vítima quebra e aí ela entra na abstinência, que ela tá completamente manipulada, condicionada, ela tá sozinha, ela tá confusa, enfim, ela teve tudo aquilo que essa manipulação envolveu e ela fica destruída. Quando ela consegue minimamente se reerguer, quando ela consegue, isso demora, tá? Assim, a gente tá falando, não é um fim de um relacionamento comum. O que a pessoa sente é uma dor de morte, e é uma dor de morte de si mesmo. O que foi embora foi a projeção, foi a ideia do que poderia ter sido através da projeção. Então, essa vítima, ela tem uma dor que não é explicável, que as pessoas não entendem e nem ela entende. É uma dor extremamente profunda. É um luto de si mesmo. E quando ela consegue minimamente, vamos supor, ela cai numa página de abuso, ela consegue começar a entender, ela começa a fazer uma terapia, ela começa a levantar, o que ele faz? Ele volta. E aí a gente entra na etapa do hoovering, que é, o nome diz, né, que é o processo de sucção, que é sugar essa pessoa de volta. Ele sabe como acionar os gatilhos, ele sabe exatamente o que ele tem que falar, o que ela tem que falar, e ele puxa essa pessoa de volta. Normalmente, infelizmente, eu coloco um infelizmente bem grande, com letras neon, garrafais, e infelizmente a
cai várias vezes no processo de hoovering, porque é muito difícil sair, não é porque ela, porque é fraca, não, é porque realmente é muito difícil, é muito bem feito, e para cada hoover vai tendo mais descarte, ele puxa, descarta, puxa, descarta, puxa, descarta, e junto com isso vem a difamação. A vítima, ela já está isolada, ela já está, normalmente ela perdeu tudo, ela perdeu amigos, ela não tem mais força, ela não tem energia, ela não tem emprego, ela não tem mais nada, e quando ela tenta se reerguer, ela é difamada. E aí, na difamação, a gente vê também a presença, né, dos macacos voadores, que são as pessoas que trabalham a serviço do abusador, da abusadora, e que ajudam a destruir a reputação dessa vítima. Então, o ciclo, ele é um ciclo muito complexo, ele é um ciclo destruidor, e ele é um ciclo que a única forma de sair disso, né, porque você vê o hoovering, ele vai depender, se a vítima não adota o contato zero, se a vítima não fica firme, ele vai ser eterno. Ele vai ser eterno, ponto final. Quem determina vai terminar, e se isso vai terminar, e se a vida vai continuar, e se vai se reerguer, é a vítima, quando ela adota o contato zero, quando ela procura ajuda, eu acredito. Claro, tem gente que consegue sem ajuda profissional, acredito e espero que sim, mas também preciso frisar que é muito difícil, porque a gente está falando de um abuso muito complexo e que não dá para subestimar os danos que são causados. Então, eu sei que é difícil, não é todo mundo que tem como ter ajuda, mas hoje em dia tem lugares que fazem isso gratuitamente. Então, a gente tem que entender que a gente está falando de uma coisa muito séria e que, para ficar firme, é preciso de ajuda. É até difícil de falar de uma relação abusiva psicológica, emocional, porque diferente da violência física, ela não deixa marca no corpo, e sim na alma, no psicológico, né, no nosso psique. Então, é muito importante a gente tratar dessa dinâmica, né? Permanecer num ciclo abusivo, né, na dinâmica do narcisista, é real. Eles analisam a vítima, né, até antes do love bombing, pois eles vêm fazendo toda aquela dinâmica de sendo o príncipe encantado, a alma gêmea, sendo um gentleman, né? Quem não tem esse conhecimento pode ficar anos nesse ciclo abusivo. Ainda eles causam com isso tudo, como você falou do gaslighting, essa questão também do morde e assopra, causa dissonância cognitiva, fica nessa dinâmica. Uma hora ele trata bem, outra hora trata mal. É uma das causas que faz a vítima permanecer dentro de um ciclo abusivo, por conta dessa confusão que ele causa mental, né, na vítima. É a codependência que a relação causa que também faz a vítima permanecer numa relação abusiva. O que a gente pode falar para essas pessoas que retornam para uma relação abusiva porque acreditam realmente que o abusador mudou, eles mudam? Todas as etapas do ciclo não tem fim. A gente imagina que uma roda que ela fica o tempo inteiro girando, girando. Então, dependendo, a gente só muda a posição onde a gente está. E se a vítima não tem um despertar para isso, e ela não tem uma ajuda para isso, se ela não fica firme, as chances dela recair são gigantes. Agora, uma coisa importante é que quando o abusador faz o hoovering, a vítima não vai voltar para aquela posição do começo do relacionamento. E muitas vezes, quando ele faz esse hoovering, justamente ele promete para ela aquele começo nunca mais vai voltar. Isso é um fato. Ele dá essas pequenas migalhas de love bombing para que ela acredite, para que ela tenha a sensação, mas o love bombing, ele é um investimento que o narcisista faz para ter o suprimento. A partir do momento que ele já entendeu como essa pessoa funciona e ele já está tendo o suprimento dela, nem por ele ficar investindo se ele já está tendo retorno. Isso não existe, gente. A vítima, ela acaba caindo nessa história acreditando que ela vai conseguir ser uma história diferente para contar. Eu vou ser uma história diferente. E o abuso, apesar dele ser um abuso que na sua essência é um abuso mental, os danos que ficam, que são danos psicológicos, eles geram na pessoa, às vezes, danos físicos, porque vai pro nosso físico também. Então a pessoa desenvolve doença autoimune, tem queda de cabelo, tem problema de estômago, e ela tem que lidar com as consequências no físico de uma dor emocional. A gente tem o desdobramento, e aí começa uma luta contra o próprio sentimento, começa uma luta para explicar o inexplicável, começa uma luta para tentar resolver a consequência de tudo isso, lidar com a consequência diária de tudo isso. A dor, corpo, mente, é tudo interligado. Quando a gente pensa no abuso narcisista, a gente tem que pensar também que, normalmente, eles têm outras coisas ali, eles têm outros transtornos ali. Pode ser também que ultrapasse e chegue também na violência física. O negócio pode, sim, ficar mais complicado,
complicado. Ou seja, que eu quero dizer com isso? É o tipo de dinâmica que não se tenta, não brinca. Se você entendeu minimamente que você pode estar lidando, que você acha que você está lidando com isso, acabou. Acabou. Você precisa sair. Ah, mas eu tenho medo de estar sendo injusta. Tudo bem, é melhor ser injusta do que acabar com a sua mente. Prefira ser injusta. Deus vai te perdoar por ser injusta. Não se ganha com o narcisista, não se joga com o narcisista, não se blefa com o narcisista, não se faz nada com o narcisista, só se encerra. É isso que se faz. A pessoa, para se restabelecer, para conseguir entrar num outro relacionamento, para limpar gatilho, para conseguir caminhar, é muito complexo. Quando eu vejo uma pessoa e quando eu falo eu vejo uma pessoa, mas eu já fui essa pessoa, e eu tenho que ter esse olhar de análise de mim mesma e um olhar de compaixão com o mundo, né? De entender que, cara, é muito difícil de não cair nesse tipo de conversa, porque é uma conversa que ela é bem feita, ela é uma conversa para que você caia, e a única forma de não cair é não escutando. Tem muita gente que me procura e fala assim: ah, ele me mandou uma mensagem e aí eu já respondi que não. Cara, você leu, você teve contato, alguma parte tua modificou, gatilhos são acionados, a chance de você cair é real e não se brinca com isso. Então é a mesma coisa a gente fala assim: não, eu tenho um problema com álcool, só dei um gole. Não, não dá. É o tipo de coisa que tem que ser rígido, porque numa dessas a pessoa promete, ela vai te falar que ela foi para a igreja, ela vai te falar que ela fez um tratamento, ela vai te falar tudo o que você quiser ouvir, ela vai falar para a vítima o que for para ela, é feito para ela, é um cenário, é uma criação, é um holograma. Então, se você for uma pessoa religiosa, inevitavelmente ele vai falar que encontrou Jesus, e é isso aí. É claro que a gente não vai entrar aqui nessa discussão filosófica, porque a gente está falando, né, mas dito que Deus poderia estar. Então a gente vai deixar este ponto de discussão. Deus é maior do que tudo, mas neste momento, até este ponto que a gente entende da humanidade, não aconteceu de uma transformação de um narcisista. Até este momento, o que a gente sabe e o que a gente tem conhecimento é que o narcisista usa sim a palavra de Deus para manipular pessoas e para trazer elas de volta e terminar o que ele não tinha feito com a satisfação que ele queria. Você entendeu com quem você está lidando, ao invés de dar uma segunda chance para este abusador, dê uma segunda chance para você, dê uma segunda chance para a sua vida, feche as portas, e se Deus fez uma obra na vida dele, que bom, mas vai ser feliz para lá, você seja feliz para cá, e cuide da sua vida da melhor forma que Deus quer para todo mundo, que é a gente sendo feliz e não sendo abusado por ninguém. Vamos ficar atentos com relação a isso, porque o Uber existe, e as tentações de voltar para um relacionamento abusivo existe, que ele vai vir com uma história, vai vir com um cenário que vai querer realmente trazer essa vítima de volta. E a vítima vai estar ali fragilizada, ela vai lembrar das coisas boas, parece que esquece as coisas ruins e parece que só começa a ver as partes boas, né? Aprendi com uma das nossas convidadas, a Caroline Browning, que nós temos que fazer uma lista de tudo que a gente passou de ruim, para quando bater a saudade, vai lá naquela listinha. Calma aí, deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu conferir deixa eu ver isso se essa aqui. saudade vai ficar. Vamos ver. A saudade vai embora rapidinho. É um aprendizado, sabe? É duro ter passado por isso. É uma dureza. Mas é um aprendizado tão grande, até de autoconhecimento. Eu costumo falar que em tudo na nossa vida há um propósito. Nós temos que ressignificar as coisas ruins que nos acontecem. É um relacionamento muito traumático, né? Mas nós precisamos ressignificar tudo isso que nos aconteceu e não ficar só nos vitimizando, e sim ressignificar. Eu acho que uma palavra-chave para tudo isso que nos aconteceu é o ressignificar. Qual é o perfil ideal? Qual é o perfil ideal de vítima do narcisista? Uma característica importante da vítima é que ela tenha um nível de empatia. Né? E por quê? A empatia é essa característica, essa habilidade que a pessoa tem de conseguir se colocar no lugar do outro. E narcisistas, eles precisam disso, eles precisam porque eles se vitimizam, né? E quando a pessoa consegue se colocar no lugar do outro, ela começa a ser acolhedora. A vítima, ela é acolhedora. Então, a gente vai encontrar como características em comum das vítimas perfil de codependência e
empatia. E aí também a gente vai falar sobre questões de autoestima, mas isso já é um ponto que é meio controverso, porque a gente vai ter vítimas que às vezes estão com a autoestima elevada e o narcisista justamente vai ter raiva disso e ele vai tentar destruir essa autoestima. Então é uma pessoa que instiga o narcisista e ele olha, ele sente raiva e ele quer destruir, e outras que têm a autoestima baixa. Mas a empatia ou a codependência, empatia e codependência, são fatores importantes dentro do ciclo, porque justamente a vítima, quando ela tem isso, ela patina muito mais, ela olha com um olhar muito mais amoroso, principalmente a codependência, né? O codependente, ele se coloca nessa posição de se realizar através do outro, de fazer coisas para o outro, e o narcisista, ele samba muito bem dentro desse cenário, é uma dinâmica onde dá um match perfeito, porque o narcisista, ele precisa drenar alguém e o codependente, ele é o drenado, então aí tem uma comunhão. O empata é uma característica também que as vítimas têm em comum, mas o empata, ele desperta mais rápido, né? Ele não permanece muito tempo dentro dessa situação. A característica da codependência faz com que a vítima fique mais tempo ali dentro do ciclo. Às vezes, uma vítima, ela já foi vítima de um tipo de abuso, talvez na infância, talvez na escola, talvez no trabalho, mas ela reconhece o abuso. Então, quando ela entra num relacionamento com um narcisista, aquilo soa como muito natural, aquilo soa como carinho. A gente fala das características, né? Tem a empatia, tem a codependência, tem a questão da autoestima, se está alta, se está baixa, mas também a gente tem que ver como que é o histórico dessa pessoa, como é que foi a criação dela, o que aconteceu, pai, mãe, foi tudo bem, ela sabe o que é amor, ela entende o que é amor, ela sabe o que é valor, ela não sabe o que é valor. Narcisistas, eles são tubarões, eles veem o sangue ali, opa, aqui eu já tenho uma pessoa machucada, então pessoas que passaram por dores, pessoas que tiveram traumas, isso também é um grande atrativo, além das características, porque a gente não vai, se você é empata, cara, você é empata, ser empata não é ruim. Agora, quando a gente fala de codependência, aí sim, é uma coisa que é muito desgastante, é muito complicado ser codependente, porque você só se realiza através do outro, então você não olha para as suas próprias dores. Isso é uma coisa que você precisa olhar para que ninguém te drene mais e para que você se realize por você. É difícil você sair do abuso sozinho, porque você precisa olhar para essas questões lá atrás, porque senão a chance de vir outro tubarão, só muda o tubarão, mas de vir outro tubarão porque você continua sangrando. Se você tem dores infantis, se você tem dores da tua adolescência, se você tem traumas, você tem esse cheiro de sangue, você tem esse rastro de sangue. Então vem um outro, tanã, tanã, e quando olha, ele te pega. É mudar as nossas características, que às vezes são características que são bonitas, a gente tem que olhar as nossas questões. O narcisista, ele não chega do nada. Putz, minha família é boa, tudo muito feliz, eu sempre tive a autoestima incrível, muito alta, e ele chegou do nada. 1 em 1 milhão. Tudo pode acontecer. Não tô dizendo que não, mas 1 em 1 milhão. Normalmente, essa pessoa tem uma fissura, normalmente essa pessoa tem um gap aí. A gente tá falando realmente de um, putz, deu azar aqui, entendeu? Mas normalmente eles vão também nessas estruturas. Buscar ajuda para melhorar a estrutura, para você não ser vítima de novo, para você não cair de novo. Como que eu posso melhorar as questões em mim? Não só para que eu não seja alvo, mas para que isso seja cura e para que eu consiga caminhar de uma maneira leve e eu não entenda que o outro venha me curar. Eu não preciso de uma projeção, não preciso de nada. Eu tô bem, não preciso que projete nada. Há relatos de pessoas que tinham uma autoestima boa, né? Como que elas caem numa relação abusiva? Eu não sei precisar, né? Porque cada pessoa é uma pessoa. Mas também pode ser vítima porque o narcisista vê a pessoa como um desafio. É um desafio grande. Exato. Mexer com a autoestima da pessoa. Eu já, inclusive, vi um TED, eu não tô me recordando agora o nome da modelo. Ela tinha autoestima boa, mas o que ele fazia? Ele mexia ali. Ela é bonita. Quem tem autoestima boa, eles mexem na autoestima. Então, é um desafio para eles rebaixar, humilhar. Acho que eles são movidos por desafios, né? O narcisista muitas vezes entra na vida da pessoa falando de algo ruim que aconteceu na vida. Então, a vítima quer salvar ele de alguma coisa que ele está passando. Abraça a causa, né, do narcisista. Acaba se envolvendo ali de uma forma que ele vai vendo, ela é muito generosa, muito legal, e vai destruindo ali o que há de bom naquela pessoa. Mas é bom frisar aqui que ele só se relaciona com pessoas boas. Você que está nos assistindo que foi vítima de uma relação abusiva, vocês são
boas pessoas, têm um coração genuíno, são pessoas empáticas, que são empatas. Inclusive, será a nossa próxima conversa com a Kátia de Giaimo, que vamos falar exatamente sobre essa questão do empata. Abrimos o congresso falando sobre o que é o narcisista, mas agora temos que finalizar falando do que é empata. Há tanta dúvida nessa questão, então a gente vai abordar exatamente sobre essa questão do empate. Simone, só mais uma pergunta. Agora, há uma lei do stalker que foi sancionada. Fala um pouquinho sobre essa lei. A gente está diante de um avanço e de um momento para se comemorar. Pode parecer pequeno, mas isso dentro de uma sociedade que está engatinhando nessa jornada, isso é sim motivo para comemorar. No último dia 31 de março foi sancionada pela Presidência da República a lei do stalking. Então, o que é essa lei? Essa lei, ela torna crime, então, a partir de agora, é crime você stalkear alguém. O stalking, ele é toda essa ação onde você fica perseguindo a pessoa, pode ser por meios digitais, pode ser indo até a casa da pessoa, pode ser mandando presentes indesejados, enfim, tudo que você faz e que você abala o psicológico dela, que você limita o ir e vir dela, isso é considerado crime. Uma das grandes dificuldades de uma vítima desse tipo de violência, quando a gente fala do abuso narcisista, é justamente o stalking. Quando o ciclo acaba, ele nunca vai ter fim se a vítima não encerrar com isso. Quando o relacionamento acaba, na verdade, o stalking permanece. E a vítima muitas vezes confunde o stalking com carinho, com amor. Então, começam a surgir as figuras dos fakes, em todas as redes sociais. De repente, você começa a perceber que um dia recebe uma solicitação, se a tua rede é aberta, tem alguém ali que está sempre assistindo. Então, o abusador, primeiro que ele não perde de vista as suas vítimas. E a vítima, ela pode confundir isso e achar que ela está sendo, ela continua. Só que a gente tem que entender que narcisistas nunca vão melhorar e eles estão sempre coletando dados das pessoas para usar, quando eles bem entenderem, contra as próprias pessoas. E também no movimento difamatório. A figura dos macacos voadores também aparece aí trabalhando junto com os narcisistas. E eles fazem isso não só de uma vítima, mas de várias ao mesmo tempo. Então a vítima tá lá na ilusão, se achando especial, porque ele tá vendo, porque surgiu não sei o quê. E ele tá fazendo de várias pessoas, tudo ao mesmo tempo, deixando todas enlouquecidas e lançando gatilhos para elas. Sempre vem com uma frasezinha que a vítima reconhece, ou tá com uma foto que tem alguma coisa que a vítima no fundo sabe, porque o abusador, ele quer que a vítima entenda. A vítima, ela não tem como provar, porque é sempre uma coisa muito sutil. A relação é sempre meio boba, mas vou te dar um exemplo. O fake tem uma foto de uma palmeira. A vítima sabe que um dia, numa viagem, ele falou da palmeira. A vítima sabe. Sempre tem uma mensagenzinha. Subliminar, né? Sempre tem essa... Exato. E a vítima pode confundir isso e achar que ela é querida. E o problema é que a vítima também começa a stalkear. A gente tem que falar sobre isso, porque a vítima, ela também entra no movimento de stalking, ela também começa a ficar obcecada, porque ela está em abstinência, então ela também começa a criar fakes e tentar, e tentar, e tentar. Lei é lei. O que vem para proteger agora a vítima, a gente tem que pensar que a vítima, quando ela começa a também praticar o stalking, ela também pode ser enquadrada na lei. Lei é lei. O que parecia ser uma coisa inofensiva, hoje se entende que não é. Isso é um limitador. Isso faz com que a pessoa tenha medo. Isso faz com que a pessoa não consiga sair de casa. Isso faz com que a pessoa não durma. Isso faz com que a pessoa fique apavorada. Não pode. Tem uma pena que... A pena é branda? Sim, a pena é branda. 6 meses a 2 anos de reclusão, e a pena ela pode ser aumentada, pode chegar a 3 anos, pode ser aumentada até 50%, se for cometida contra adolescentes, crianças, idosos, se pelo fato de ser mulher e praticado por 2 pessoas ou mais e com uso de arma. Então, a gente vê um cenário que começa a envolver aí a figura também dos macacos voadores. E a gente tem que pensar que quem vai analisar isso não é a vítima. Não é a vítima que tem que provar se a palmeira é a palmeira. A partir do momento que a vítima faz, então ela faz o boletim de ocorrência, e isso tem que ficar bem claro, porque não basta só fazer o boletim de ocorrência. Tem algumas coisas que, por exemplo, vamos supor, um assassinato. Assassinato independe da vontade de ninguém. O Estado, ele vai lá e ele vai continuar investigando. Neste caso, você precisa fazer o boletim de ocorrência
manifestar a sua intenção de que isso vire depois um processo. Não pode simplesmente fazer o primeiro boletim e deixar rolar. Não, você precisa manifestar a sua intenção de que isso vá adiante. A partir do momento que isso vai adiante, são pessoas que são treinadas para isso e que vão investigar com os recursos que eles têm, que são infinitamente maiores e melhores do que uma pessoa que está lá no seu computador tentando entender se a palmeira é a palmeira. Eles trabalham com isso, eles entendem sobre tecnologia, eles têm programas que fazem rastreios, aí você deixa a polícia trabalhar e você espera. É isso que você faz. Então, é muito importante as pessoas começarem a ir atrás dos seus direitos, porque é nesse movimento a conquista, ela parece pequena, mas a gente está diante de uma mudança significativa, onde uma coisa que parece inofensiva deixa de ser e agora é crime. Não, não pode. Eu fiquei particularmente muito feliz com essa mudança, porque ela beneficia um abuso que é vivido em silêncio e que as pessoas não levavam a sério, que entendiam como, deixa isso para lá. Não, não é deixa isso para lá. Então, deixa isso para polícia, e a polícia vai saber o que fazer, a justiça vai saber o que fazer. A gente fala tanto em mudanças, né? É sobre isso que se trata esse congresso, é sobre isso que se trata todas as mudanças que a gente tenta fazer nesse cenário, e essa, com certeza, é uma delas extremamente importante. Então é isso. Muito obrigada, Simone, por estar aqui conosco, compartilhando o seu conhecimento. Foi ótima a nossa conversa. Acredito que as pessoas também vão obter essa fonte de informação e vão conseguir, assim, assimilar muitas coisas sobre o que acontece com elas, talvez, ou até acontece com outras pessoas, para estar até abrindo os olhos de outras pessoas. Aí, de repente, a pessoa fala, olha, você tem que assistir essa palestra, que vai ser muito bom para você. Então, a gente está alcançando pessoas assim, que a gente nem imagina. Gratidão mesmo por estar aqui conosco, respondendo essas perguntas que são realmente muito relevantes. Então, eu gostei muito mesmo de agradecer a você por estar aqui conosco. Muito obrigada mesmo, gratidão. Eu que quero agradecer, mais uma vez te falar que é um passo muito grande e a gente começa nessa jornada que eu tenho certeza que vai render bons frutos, já tinha te falado isso, é um caminho que ele parece ser solitário, mas tem tanta gente sofrendo essa mesma dor, e quando a gente caminha juntos, a gente chega muito mais longe de uma maneira muito menos dolorosa e muito mais rápida. Então, te agradecer por essa oportunidade, é um imenso estar aqui com você e te desejo a todos muito sucesso. Obrigada. Obrigada. É isso, pessoal. Então, estamos finalizando mais uma palestra nossa. Continue conosco e compartilhe esse conhecimento que deve e precisa ser maior divulgado, tá bom? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo.